Boa noite, galera tricolor, aqui é Ney e a gente vai trazer as novidades do nosso Fluminense hoje. Hoje é quarta-feira, o Fluminense treinou no CT Carlos Castilho e o Renato Gaúcho preparou algumas mudanças hoje no CT. O Renato colocou o Léo Jantz, lateral esquerdo de 20 anos, jogador que está no Fluminense desde 2023, ele veio do Palmeiras, ele começou na base de São Paulo, foi para o Palmeiras e o Palmeiras veio para o Fluminense. E pode ter a primeira oportunidade amanhã contra o San José no Maracanã pela Sul-Americana. O Renato pode promover algumas mudanças, tá? Vamos começar a falar hoje também, galera, do sorteio da Sul-Americana, da Copa do Brasil, perdão, foi hoje às 15 horas. E só um minutinho que tá passando ambulância aí. Às 15 horas e a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Primeiramente, peço a galera para se inscrever no canal. Deixa o like, pessoal que gosta do canal, vai ajudar bastante o canal, não paga nada e vai ajudar muito o canal, tá bom? Vamos lá, galera, hoje teve o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da CBF, e o adversário do Fluminense na terceira fase será o Aparecidense de Goiás, adversário que disputa a Série D, e no Campeonato Goiano foi eliminado na primeira fase. É um adversário que o Fluminense tem obrigação de passar e passar bem nesses dois jogos que vai fazer. O Fluminense vai jogar o primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo pode ser no Serra Dourada, como pode ser também em Brasília, uma vez que o estádio do Aparecidense não foi liberado para jogos, tá? O Fluminense tem obrigação, galera, vencer os dois jogos e vencer bem, tá? Tem alguns jogadores lá que vieram de Xerém. Um deles é o Igor Leite, o outro é o volante, meu Deus, agora me fugiu o nome. Um volante também veio do Fluminense e um lateral, tá? São 3 jogadores que vieram do Fluminense e o Igor Leite é um dos destaques, tá? É um jogador que no Fluminense falava-se muito que o Igor Leite seria um grande camisa 10, mas não vingou. Passou por times aqui do Campeonato Carioca também, por times de pouca expressão, e agora está lá no Aparecidense de Goiás, tá? Gente, outra notícia que pegou todo mundo de surpresa, o jornalista André Hernan divulgou que a Superbet é a patrocinadora master do Fluminense, né? Está fechando um contrato milionário com o São Paulo. Que pode chegar a 1 bilhão por 10 anos de contrato, tá? 1 bilhão por 10 anos de contrato, vai até 2036, e inclusive a Superbet ajudou o São Paulo a trazer o Oscar Meia, que veio do exterior. O São Paulo paga uma parte do salário e a Superbet outra, e a Superbet prometeu outro jogador para o São Paulo agora nesse ano de 2025, outro jogador extra sério. Então fica a pergunta, por que a Superbet também não ajuda a vinda de um jogador importante para o Fluminense, uma vez que o Fluminense está no Mundial de Clubes e o São Paulo não? Então eu queria saber o porquê do São Paulo ter esse investimento todo e o Fluminense não, tá? Por que a Superbet contrata jogadores para o São Paulo, o jogador do nível do Oscar, e o Fluminense não tem nenhum jogador contratado pela Superbet? Então eu queria saber o porquê de essa diferença aí na balança de São Paulo e Fluminense, tá? É o que? O presidente de São Paulo que é mais competente e o nosso é o incompetente? O porquê dessa diferença do São Paulo ter esses benefícios todos e o Fluminense nada? Tá? Então eu gostaria de saber e gostaria que alguém me respondesse, tá? Pessoal, vamos falar um pouco do Aparecidense. O Aparecidense, como eu falei, vai fazer o primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo vai ser em Brasília ou no Serra Dourada, tá? É um time que tem o Lúcio Flávio como treinador, ex-Botafogo, né? Ex-treinador do Botafogo, jogou no Botafogo, jogou no Paraná, é o treinador do Aparecidense. E o Fluminense nessas próximas 8 rodadas vai jogar 6 jogos em casa, no Rio, tá? Ele vai pegar o San José amanhã,
quinta-feira, no Maracanã. Depois ele pega o Santos no domingo, no Maracanã. Depois ele sai, vai a São Paulo enfrentar o Corinthians no domingo, no meio de semana, na quarta-feira. Depois ele volta para o Maracanã e pega o Vitória da Bahia no domingo, dia 20. Depois ele joga com União Espanhola na quarta-feira, fora de casa. E aí ele joga 3 jogos em casa. Botafogo, no Nilson Santos, que é no Rio de Janeiro, né? O Aparecidense, dia 30, no Maracanã, numa quarta-feira. E o Sport, dia 3/5, acho que cai no domingo, também no Maracanã. Então é a hora do Renato aproveitar esses jogos, treinar bastante o Fluminense e engrenar aí uma série de vitórias, uma série de 6 vitórias. Seria maravilhoso se o Fluminense conseguisse 6 vitórias, pelo menos em casa, né? O Renato prometeu na sua chegada, galera, que iria usar a base, né? E parece que realmente vai cumprir a palavra. Para o jogo de amanhã, por exemplo, a gente pode ter uma surpresa. O Léo Jance, lateral esquerdo, 20 anos, treinou com o time titular hoje e talvez comece jogando no lugar do René, tá? Outro que vai ser uma surpresa, que está reaparecendo no Fluminense, é o Wallace Davi. O Wallace Davi preterido com o Mano Menezes. Com o Renato ele já vai ser relacionado. É um volante da base, né? Tem muita qualidade, vocês sabem disso. E deve ficar no banco de reserva no jogo de amanhã. Então o Renato pode promover algumas mudanças, talvez Lescano, talvez Lavega, né? Pode ser quem é, talvez o Bernal no lugar do Hércules. São mudanças que podem acontecer no Fluminense. Se colocar o Bernal, ele vai fazer o meio-campo com Bernal, Martinelli e Lima, tá? Ou Bernal, Martinelli e Lescano. É esse Fluminense que vai jogar. E vamos dar as escalações agora de Fluminense e San José para vocês, tá? Fluminense escalado com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas ou Thiago Santos e René ou Léo Jance. No meio campo, Martinelli, Hércules e Lima. Martinelli, Hércules ou Bernal e Lima. Arias, Cano e Canoli. Técnico Renato Gaúcho. O San José da Bolívia escalado com Poveda, Johnny Ramalo, Seimandi, Migueli e Dico Roca. Sérgio Villamil, Berrarano e Lopes Pisano. Caleiro, Arismendi e Becerra. Técnico Dálcio Giovagnoli. O jogo é amanhã, quinta-feira, no Maracanã, às 21h30, e o árbitro da partida é o Roberto Pérez, do Peru. Gente, é a chance do Fluminense fazer bastante gols amanhã, ter um saldo de gol legal, que joga com um time fraco, que está mal em todas as competições que jogou esse ano até o momento, e é para atropelar, galera, a verdade é essa. Com um time misto ou não, é para o Fluminense vencer e vencer bem, tá? Esse é o pré-jogo. Amanhã a gente vai falar do jogo, vai fazer o pós-jogo com todas as notícias do jogo, do desempenho do Fluminense, quem teve mais posse, quem chutou mais, quais os destaques da partida, e a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like, e amanhã a gente está aqui novamente, tá bom? Abraço, galera, saudações, fiquem com Deus.